Estamos aqui para cumprir a nossa palavra na mesa de network, né? Um tema tão essencial que nós dizemos que tinha que ter uma parte B para botar a mão na massa, que essa foi a proposta, aprender como precificar. Sabemos que o tempo é um desafio, já ajustamos isso para a próxima reunião, mas hoje nós trouxemos esse algo a mais para aqui, tá bom? Então, Cecília Ramos, é com você. Faça o show que você é expert. Boa noite, meninas. Vamos lá. O que é que eu separei aqui? Eu separei um caso prático. Eu construí um caso falso, fictício, para a gente acompanhar, com produto e serviço ao mesmo tempo. E a gente vai estudar aqueles passos que vocês já viram no material. Eu não vou voltar no material, a gente já viu a teoria naquele dia. Já vimos um pouco das dúvidas de vocês no ao vivo. Então, hoje a gente vai trabalhar com esse caso. Quem me mandou dúvida, vai ter as dúvidas trabalhadas dentro do caso. Então, as dúvidas já estão aqui, elas foram incrementadas ao caso que a gente vai analisar para ver todas elas. Antes de partir, já que a gravação vai ficar disponível, imagino que outras que não puderam estar aqui ao vivo vão assistir, lembrem da importância de vocês praticarem. A gente falou muito no início do evento sobre vocês irem atrás de informação. E ir atrás de informação não é estar só presente no local, é você estar de fato presente, você assumir isso como algo que você tem realmente que melhorar e ir atrás dessa melhoria, certo? Então, tirar as dúvidas é um ponto para isso. Não ter vergonha de tirar as dúvidas, não ter vergonha de evoluir, certo? A gente só vai para um ponto melhor quando a gente reconhece que a gente não está no nosso melhor ainda. Então, passada essa breve introdução para vocês, vamos aqui ao nosso estudo de caso. O que é que a gente vai trabalhar? Eu trouxe aqui ele ainda na versão editável para poder fazer as marcações aqui com vocês. A gente vai imaginar um cenário fictício que tenha produto e serviço, porque era a realidade da maioria de vocês ter ou produto ou serviço, então para conseguir abarcar os dois universos, temos essa realidade. Vamos imaginar que Maria tem um negócio de estética facial. Não coloquei os brigadeiros, porque os brigadeiros de vocês iam ficar só nos produtos, mas vai servir para vocês também. Ela trabalha na própria casa, que foi também uma realidade que vocês me passaram. E o negócio tem duas fontes de receita. Limpeza de pele, design de sobrancelha, sessão de skincare personalizada, que são serviços. E produtos. Vende kits de skincare, vende séros e cremes para as clientes, ok? Então, a gente tem aqui a venda de serviços e a venda de produtos. Para fazer esses serviços, algo que a gente vai ver lá na frente, para fazer uma limpeza de pele, basta as mãozinhas de Maria ou ela precisa de produtos para usar na limpeza? Precisa de produtos, né? Então, aqui a gente vai considerar tanto o tempo de Maria fazer a limpeza, quanto os produtos que ela usa para fazer a limpeza. Vocês vão ver já nisso. Maria trabalha sozinha, mas pensa em contratar um auxiliar no futuro. Então, a gente vai pensar também como é que seria se Maria fosse contratar, que foi uma das dúvidas também. O primeiro passo que vocês viram lá no material é entender como é que funciona o negócio. O que é que Maria vende? Produto e serviço. Qual é a forma de venda? Ela atende com agenda. Então, só tem como Maria atender se for agendado o cliente. Ela não tem lá uma sala de espera para receber mais pessoas. Assim, Maria consegue controlar o quê? Quantas pessoas ela atende no dia, qual é o limite dela. E a venda presencial de produtos. Então, você tem que ir até o local em que Maria trabalha para fazer essa compra. E se Maria resolver vender pelo Instagram também? Ela posta os produtos e a pessoa vai lá fazer a retirada. É possível? É possível, certo? O negócio depende principalmente de quê? Nesse cenário que a gente está vendo. Tempo de trabalho. Sem tempo, ela não presta o serviço. Espaço físico, porque é lá nesse espaço que ela faz os serviços de estética e que ela armazena e entrega os produtos, as mercadorias. Equipamentos para fazer os serviços que ela utiliza. E os materiais para fazer as limpezas e para fazer as vendas. Redes sociais também. Maria faz a publicação do que ela está fazendo para divulgar os serviços, divulgar os produtos. E redes sociais foi um dos pontos que eu mencionei para vocês na oficina que todo mundo deveria marcar. Porque quem ainda não está, precisa estar. Então, tem que fazer parte da atividade de vocês. O segundo passo, depois que a gente entendeu como é que o negócio de Maria funciona, é olhar quais os custos que a gente tem. Como a gente viu no material, o preço precisa considerar diferentes camadas de custo. E não apenas o que aparece naquele atendimento. Por exemplo, no serviço de limpeza de pele, a gente tem a máscara facial que vai ser usada durante esse serviço. Ela custa
R$ 6 para Maria. O algodão e os descartáveis custam R$ 3. O sérum utilizado custa R$ 4. Cecília, eu nunca vi um sérum de R$ 4. Eles são 100, R$ 200. Como é que você chegou a esse valor? Com quantas clientes você atende com um sérum? Você tem, no mínimo, uma noção do seu estoque, pelo tempo que você já trabalhou, e se você está iniciando uma atividade do zero, você vai considerar daqui para frente. Então, você comprou um produto. Se você trabalha, por exemplo, como cabeleireiro, você comprou uma máscara. Essa máscara dá para fazer a hidratação de quantos clientes? Cecília, nunca parei para calcular. Pronto, então você vai, a partir do dia de hoje, você vai calcular. Quando você abrir uma máscara zero, você vai ver quantos clientes dá para usar com aquele produto. Você vai anotar essa informação e você vai recalcular sua precificação a cada vez que você conseguir detalhar esses pontos. Então, se eu uso máscara facial, eu consigo dividir a unidade. Vem um pacotinho com 20. Foi R$ 100. Então, vai ser 100 dividido por 20, eu vou chegar no valor do custo daquela máscara para mim. Algodão e descartáveis. Quantos clientes eu consigo atender com isso? E aí, eu já vou entrar aqui nas profundezas que vocês geralmente trouxeram lá no evento. Ah, Cecília, mas o algodão eu não uso só para limpeza. Eu uso para vários outros serviços. Certo. Quantos serviços... Pense, então, de forma genérica, já que você não consegue especificar. Quantos serviços aquele algodão atende? Ah, o algodão ele atende a cada 10 serviços, independentemente de qual seja, o algodão acaba. Então, se o algodão é R$ 20, vai ser R$ 2 de custo por serviço. Independente se é uma limpeza de pele, se é uma unha, se a cada 10 serviços esse algodão acaba, é isso que você vai considerar. Cada vez que você tenta especificar demais, às vezes você está colocando uma dificuldade que não deveria ter nessa precificação, porque o preço do algodão é um pequeno detalhe aqui no caminho. Então, sempre que possível, tenta fazer essa lógica inversa. Eu não consigo calcular um por um, então vou fazer do geral. Um exemplo que eu tenho disso que ficou na minha mente foi o de Malu, que Malu falou que presta vários serviços na agência dela. Se ela não tem como definir para cada um quanto tempo de energia ela gasta, quantas horas ela consegue gastar, Malu tem um limite de horas por dia que ela trabalha. Então, ela vai considerar esse limite como total, considerar a receita total e calcular quanto de horas seria para cada um dos serviços. E não um especificamente, mas para os serviços de forma geral. Passada essa breve introdução sobre quanto custaria cada coisa que Maria usa, aqui a gente tem o quê? Que o custo do atendimento é de R$ 13 em insumos que ela usa para fazer esse atendimento, que são os custos do serviço. Além disso, quando ela vende um produto, ela vende um kit de skincare. Ela compra do fornecedor por 40 e vende por 80. Ah, mas por que ela vende por 80, Cecília? Porque na cabeça dela esse seria o valor ideal, antes dela calcular a precificação. E aí eu venho, por exemplo, de Elisângela, que me perguntou sobre isso lá no evento ao vivo. Eu recebo uma mercadoria por X, eu tenho um preço tabelado. Meu concorrente vende por R$ 5 a mais apenas do que o preço tabelado. Então ela vende um preço menor que o meu. Você vai começar pelo preço que você usa hoje para a gente calcular qual seria o ideal. Então, já fica com isso em mente. Primeira dúvida que eu recebi. Como é que eu calculo as despesas se eu faço esse serviço, se eu vendo meus produtos, se o meu negócio é dentro da minha casa? Eu tenho água, luz e internet, mas eles são misturados com o gasto da minha casa. Quanto disso entra no custo da empresa? Tudo? Metade? Como é que funciona? Aqui a gente tem duas opções. Divisão proporcional é a primeira delas. Caso o seu negócio ocupe uma parte relevante da casa ou consome muito o seu tempo, ou seja, você de fato tem exclusividade de trabalho para aquele negócio. Você passa pelo menos 8 horas por dia, 6 horas por dia lá no seu, vamos dizer aqui, na clínica de estética da Maria, né? Que ela faz esses serviços e vende produto também. Nessa clínica ela passa lá o dia todo, ela faz agendamentos das 8 às 18. Ok. Se diga segunda a sexta, das 8 às 18, ela está usando esse espaço. Basicamente, a gente pode dizer que 50% da energia dela, porque 50% do dia dela, está sendo destacado para o negócio. Então, nesse caso, a gente consideraria que 50% dos gastos da casa de energia, internet e água seriam desse estabelecimento, do negócio de Maria. Então, se a energia é 200, a internet é 120, a água é 80, a gente ia considerar que metade disso é o custo do negócio. Então, o custo do negócio com relação a esses aspectos seria de R$ 200 mensais. Ok. Não, Cecília, eu não passo todo esse tempo no negócio.
eu ainda estou começando a empreender, eu vou quando tem cliente, então eu não tenho essa determinação, eu não consigo ainda dizer que 50% de todo o meu gasto com isso é do negócio. Nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai considerar esses valores dentro do seu custo. Lembra que lá dentro do material a gente viu uma parte em que vocês iam determinar quanto vocês queriam ou precisavam receber para vocês? Que era basicamente o salário para o labore que vocês iam definir? Eu preciso disso para pagar minhas contas, Cecília. Dentro das suas contas estão conta de água, luz, energia. Então você vai colocar como essa parte, é dentro do seu salário. De alguma forma, você vê que seja 50%, seja dentro do que você precisa ganhar, esse valor vai estar abarcado aqui na sua precificação. Então, tem essas duas hipóteses. O próximo passo vai ser definir o quanto você quer ganhar, ou o quanto você precisa ganhar enquanto dona desse negócio. Esse é um passo essencial aqui do que a gente viu. Vamos dizer que Maria definiu que a renda que ela quer é de R$4.000. E considerando o que a gente acabou de ver sobre energia, internet, Maria disse que passa menos do que 8 horas por dia lá no negócio dela. Ela atende só quando tem cliente, porque ela está começando ainda. Nesse caso, dentro desses R$4.000 que ela quer, já está esse custo. Então, eu vou esquecer que aqui dentro tem energia, internet, água. Eu só vou considerar o todo, R$4.000. Ok. Além disso, o que é que eu tenho? Eu tenho o contador. Esse contador, aqui, eu coloquei um valor de R$200. Vocês jamais vão encontrar um contador de R$200. Foi para simplificar o exemplo, certo? Um contador, pessoa humana que vai atender você, vai ser pelo menos 40%, 60% do salário mínimo vigente. Cecília, mas eu vi na internet que tem umas plataformas de contabilidade. Você paga R$100 por mês e eles mandam a sua guia para você. Existe? Existe. Indico? Não. Não tem um serviço personalizado aqui. Ninguém vai estar pensando na melhor estratégia para você. A pessoa só vai pensar em emitir uma guia. E, sinceramente, emitir uma guia é algo que a gente já falou na live de divulgação do evento. É algo que, quando você está no meio, você mesmo pode fazer. Mas ter um contador que pense a estratégia com você é diferente. Esses R$200 aqui são a título de exemplificação. Internet, energia proporcional aqui, marketing. Olha só, ela está investindo 150 em marketing. O que é que isso pode ser? Pode ser anúncio, pode ser o botãozinho do impulsionar lá do Instagram. Então, a gente tem os custos fixos, contador, internet e marketing, mais o que Maria quer receber, R$4.000. Isso, ok, amarramos o que ela precisa e o que ela tem de custo. Cecília, Maria só tem isso de custo? Só. E você, tem quanto? Eu não invisto 150 em marketing, eu invisto mais. Eu invisto em outras coisas. Eu investi, por exemplo, Cecília, como custo fixo, inicialmente, em uma faxina. Todos os meses, toda semana, na verdade, é R$150 a faxina, para manter o meu espaço sempre higienizado. Isso dá R$600 no mês. Então, seu custo fixo no mês com a faxina vai ser de R$600. Você vai incrementar aqui também. O próximo passo é a disponibilidade de trabalho. Maria trabalha 5 dias por semana, 6 horas por dia, o que dá aproximadamente 120 horas mensais. Aí esse é um ponto que também gerou bastante dúvida para vocês. Cecília, eu não sei quantas horas eu trabalho, porque eu ainda não me dedico só ao meu negócio. Então, eu nem sempre estou lá, mas ao mesmo tempo parece que eu sempre estou trabalhando. O que é que você vai considerar nesse caso? De duas, uma. Ou você passa, a partir de hoje, a metrificar isso, a contar quantas horas você usa para isso. Se você parasse 4 horas no seu dia, você conseguia resolver tudo que você precisa? Pronto. Então, é 4 horas que você precisa para fazer esse cálculo. 4 horas diárias. Eu ainda não... 4 horas seria o suficiente. 6 horas, 8 horas... E aí você vai chegando a um aproximado, certo? Esse aproximado, quando a gente chegar no preço final, vai ser muito melhor do que você precificar no chute. Então, faz o aproximado que vai funcionar. Maria, então, trabalha 120 horas. Aí a gente vai calcular o valor da hora. Essa foi uma dúvida que eu também recebi. Tenho serviços diferentes, cada um com preço diferente. Como é que eu vou calcular a minha hora? A sua hora é um porém. O que a gente está pensando aqui é da empresa. Então, quanto é a hora da empresa? A hora daquele negócio. Vamos fazer como isso? Cálculo do valor mínimo da hora. A gente já viu que a meta de renda de Maria é de R$4.000. Que de custos ela tem 550 por mês. Qual é o total aqui? R$4.550.
Quantas horas Maria consegue trabalhar? A gente já viu que dá 120 horas no cálculo anterior. Isso dá, quando eu divido o total necessário de dinheiro pela quantidade de horas que ela consegue trabalhar, R$ 37,90 por hora. Esse é o mínimo para esse negócio existir. Porque se ela não receber R$ 37,90 para cada uma das 120 horas que ela trabalhar, ela não chega nos R$ 4.550 que ela precisa para pagar ela e para pagar os custos que ela tem. Cecília, mas teve um mês que eu não consegui atender as 120 horas, mas eu vendi serviços e produtos que eram mais caros. Ok, a gente está fazendo aqui um cálculo básico para você saber o mínimo. O que é que a gente tira daqui? Que nada pode ser vendido, seja produto ou serviço, por menos do que R$ 37,90. Se sair alguma coisa do negócio de Maria por menos de R$ 37,90, Maria está pagando por isso. Então, se Maria hoje decide fazer a unha ou a sobrancelha de uma amiga por R$ 20, quem é que está pagando por essa sobrancelha? É a amiga ou é Maria? É Maria. Então, nada abaixo de R$ 37,90 pode sair. Então, é isso que vocês têm que ter em mente com esse valor mínimo de hora. Não é que vocês vão cobrar R$ 37,90 de nenhum cliente, não. Mas R$ 37,90 aqui só bate custo. Se você quiser lucrar, é mais, certo? Ah, Cecília, chegou a R$ 37,90. Eu vou considerar R$ 40 como o básico. Porque aí eu tiro imposto um pouquinho, ou eu vou considerar como 55, o meu mínimo. Então, eu não faço nada abaixo de 55. Ah, mas hoje eu tenho um produto, Cecília, vamos dizer aqui que Maria vende aqueles algodões. Ela vende por R$ 20. A gente acabou de ver que nada pode sair por menos de R$ 37,90. Vai valer a pena Maria continuar vendendo algodão por R$ 20? Não, não vai valer a pena. Então, Maria vai parar de vender algodão e vai vender alguma coisa que tenha maior valor agregado. Isso é o quê? Escolha de negócios. Tem produtos que a gente pode vender, mas que eles não vão valer a pena. Cheguei a comentar isso também com a Elisângela lá. Ó, você tem que conferir se tudo que você comercializa hoje ainda faz sentido comercializar. Às vezes você entrega um pouco menos, mas entrega com maior valor e você consegue bater as suas metas, certo? E é isso que a gente tem que pensar. Funcionalidade. Esse negócio ele precisa ser funcional. Se ele não chegar ao mínimo das contas, ele não está fechando ela. Você não consegue manter esse negócio. E aí, quando a gente pensa em separar a renda da PJ, da empresa, da sua renda pessoal, quando você fizer essa separação, você vai ver que não sobra dinheiro. Na verdade, falta e muito. Esse é um passo que vocês podem ver com Bruna, por exemplo, no planejamento financeiro pessoal. Mas é daqui que você vai tirar o dinheiro para que esse planejamento funcione. Então, cheguei no meu valor mínimo de hora. É esse aqui. Ah, Cecília, como é que eu levo isso para a prática? Antes de eu seguir o exemplo, estou aqui abrindo sempre outras brechas para abordar dúvidas que eu vi que vocês tiveram no dia e que tiveram depois. A gente tem a Maricota aqui com os doces. Vamos dizer que, milagrosamente, ela usasse só 1 hora para fazer um cento. Valeria a pena ela vender um cento por R$ 35,00, mesmo que o vizinho dela, a vizinha dela venda? Não. R$ 35,00, ó, fica abaixo do mínimo. Não funciona. Então, ela tem que vender pelo menos por R$ 37,90 para a conta bater. Se ela quiser ganhar dinheiro, ela vai vender por 50, 100. Entendeu agora? Esse valor da hora não é o valor que você vai cobrar para o cliente. É para você ter noção de que tudo que for menos que isso, que está saindo do seu negócio, não se paga. Quem está pagando essa conta é você. E aí não funciona. Você não abriu um negócio para ficar pagando por ele, certo? Próximo passo. Nos serviços, como é que a gente aplica? Vamos pegar o exemplo do design de sobrancelha que Maria faz. Ela gasta meia hora para fazer o design de sobrancelha. Limpeza de pele, 1h30. Skincare, 1 hora. Sobrancelha, a gente acabou de ver que é meia hora. O valor da hora que a gente viu mínimo foi de R$ 37,90. Em meia hora seria quanto esse valor? R$ 18,95. De material, ela usou o quê? Ah, ela usou aquele algodão e usou um óleo para a pele. Esses dois, considerando esse serviço aqui, deu R$ 5,00. Então, o mínimo técnico aqui é o custo da hora mais o custo do material. E aí vem mais um pulo do gato. Falei para vocês agora. O custo da hora é o mínimo para o negócio existir. O que é que tem nesse custo da hora? O quanto Maria quer ganhar e os custos fixos de Maria.
Vocês viram eu colocar aqui nos custos fixos de Maria ou na meta de renda dela o custo do produto que ela usa? Não. Se não está aqui, ele vai entrar agora, ó, como entrou. Então, o mínimo para essa limpeza de pele seria R$ 23,95. Se ela cobra R$ 40 por esse serviço de limpeza de pele que ela faz em 40 minutos, ok, ela está lucrando com isso. Ela paga o insumo, o material que ela utilizou, e paga as contas da empresa proporcionalmente. Se ela cobra R$ 20, ela está tendo prejuízo. Então, não funciona. E assim por diante. Ah, eu tenho mais custo do que Maria. Pega esse exemplo, eu vou mandar aqui também esse material para a Bruna, compartilhar com vocês. Vem aqui, onde estão os valores de Maria, substitui pelos seus. E você vai fazer a mesma conta. Esse material segue a mesma lógica do que vocês receberam lá no evento ao vivo, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Já vimos quanto Maria precisa por hora, já vimos o tempo do serviço de design de sobrancelha, agora vamos para a limpeza de pele. Ela usa 1h30 para fazer uma limpeza de pele. Isso daria R$ 56,85. Cecília, de onde você tirou esses 56? R$ 37,90 da hora, mais metade disso, porque é 1h30, certo? Vai dar R$ 56,85. Custo do material para limpeza de pele? R$ 13,00. E aí eu volto com vocês lá para o início do material. Lembra que a gente viu? Ó, custo do serviço de limpeza de pele? R$ 6,00 da máscara, R$ 3 do algodão, R$ 4 do sérum. O custo desse atendimento é 13. Viu como a gente fez isso lá no primeiro passo? E está servindo aqui? Então, não pulem etapas. Vocês estão vendo todo o conteúdo, voltem e façam um por um com a maior riqueza de detalhes que vocês conseguirem. Porque agora a gente já sabe que o custo para a limpeza de pele é R$ 13,00. Eu somo aos meus 56, então o mínimo para o serviço de limpeza de pele é R$ 69,00. Mas Maria não vai cobrar isso. Maria vai cobrar 120. Aí Maria tem uma boa margem, ela paga tudo e o restante ela pode fazer uma reserva para a empresa, ela pode receber mais dinheiro e fazer uma reserva pessoal. Como é que Maria vai determinar isso, Cecília? Se ela cobra 120 ou se ela cobra os 69? Vamos lá. Agora a gente vai ter uma noção de mercado. Quanto é uma limpeza de pele no mercado? Ah, tem alguém fazendo por 50. O que é que a gente falou desde aquele primeiro encontro? Você não olha para o vizinho para copiar o preço dele. Se ele está fazendo 50 e o seu custo mínimo, seu preço mínimo é 69, você não pode cobrar 50. Acabou. Para ele, você não olha. Ah, tem uma empresa lá no Natal Shopping que faz serviço de pele. É R$ 350. A mesma estrutura do que aquela empresa que está no Natal Shopping? Não tem. Você vai dispor do mesmo atendimento que é fornecido lá? Não. Você tem o mesmo custo daquela empresa que está lá sediada no Natal Shopping? Não tem. Então, você também não vai cobrar 350. Você vai chegar a um valor intermediário que atenda você, te possibilite ter uma reserva, te possibilite aumentar o que você está ganhando, e aí você chega a esses 120. Cecília, eu não quero fazer essas considerações. Eu quero, de fato, achar um preço mínimo e cobrar esse preço mínimo. Como é que eu faço para ficar mais prático para mim? Aumenta o valor do que você quer ganhar. Porque aqui você está implicitamente aumentando sua margem de lucro. Quanto mais você quer tirar para si, se isso a gente está considerando no seu custo, aumenta o quanto você quer ganhar. Ah, eu quero então 6 mil. Aí você vai mudar esses cálculos, vai chegar ao valor da hora mínima com 6 mil e vai cobrar esse valor. Arredonda para cima sempre, mas cobra esse valor. Então aqui o mínimo para essa limpeza de pele seria R$ 70. Ok. Próxima dúvida seria, então chegamos ao preço final, certo? Da limpeza de pele. A mesma coisa a gente faria para o produto. Lembra que a gente viu aqui no início que a Maria está cobrando R$ 80 pelo kit? Vamos aqui encontrar novamente essa parte. Ó. Maria está cobrando R$ 80 pelo kit de skincare. Ela compra do fornecedor a 40. Vamos ver se essa conta da Maria está fazendo sentido. 40 é o custo do material. Quanto é a hora mínima de Maria? R$ 37,90. R$ 37,90 mais os 40 fica um pouquinho, alguns reais abaixo dos 80. Então, mesmo que no chute, Maria estava acertando essa precificação. Não estava saindo perdendo. Então, ela estava pelo menos batendo a conta. 40 do custo mais R$ 37,90 da hora. Cecília, agora você me pegou. Por que eu considerei a hora se a gente está no produto? Porque a gente está considerando o todo do negócio. Aqui é o valor para o negócio existir.
isso entra no produto, isso entra no serviço, e isso aqui é importantíssimo para vocês que vendem produto, mercadoria, entenderem que o custo não é só o valor que você pagou para o fornecedor. Você tem o seu custo, o quanto você quer ganhar, o quanto você paga de energia, de internet, de contador, de advogado. A gente viu os custos variáveis, quanto você paga de imposto, quanto você paga para um prestador de serviço que vem fazer limpeza. Tudo isso é custo. Então, você não vai pagar só o fornecedor, você tem que se pagar. Porque senão quem vai pagar essa conta toda é você. E o negócio não funciona assim. Então, por isso, o valor mínimo da hora existe, seja você vendedora de produto ou de serviço. Isso aqui é o valor do negócio. Vamos pensar assim, certo? Valor do negócio. A próxima dúvida seria sobre funcionário, quanto de imposto você paga sobre isso. 2 pontos diferentes. Quanto a empresa paga de imposto é uma coisa, quanto o funcionário custa é outra coisa. Nem tudo que a gente paga para o funcionário é imposto, certo? Então, de que depende o imposto que a empresa paga? Depende do regime tributário que ela está. Se ela é um MEI, se ela está no Simples Nacional, se ela está no lucro real, está no lucro presumido, tudo isso impacta. Como é que eu vou calcular isso? Ou com um advogado tributarista ou com um contador. Vai fazer o cálculo para a sua empresa de quanto é que você está pagando efetivamente. E aí já vem os detalhes. No MEI, é o único que você bate o olho e sabe exatamente naquele mês quanto você pagou de imposto, porque é um valor fixo. No Simples Nacional, isso não existe. No Simples Nacional, a gente tem uma alíquota base. Se você vende, vamos dizer aqui, você tem uma consultoria, você vende um serviço e está no anexo 3. Você começa pagando 6% do seu faturamento, certo? Esse valor dos 6%, ele é determinado por uma conta que a gente faz com os últimos 12 meses da sua empresa. Se nos últimos 12 meses você vendeu mais do que 180 mil, esse valor já sobe. E ele começa a subir proporcionalmente. Todo mês a sua alíquota efetiva, ou seja, o que você paga na prática, é um pouquinho maior do que 6. Nunca vai ser menor, mas vai ser um pouquinho maior do que 6. Isso é muito importante porque isso significa que eu estou mudando constantemente o meu custo. Como é que eu vou fazer essa conta, Cecília? Então, para eu não mudar o preço todo mês, vou considerar para cima. Qual é o máximo que eu posso pagar aqui, considerando os meus últimos 12 meses? Quem vai me ajudar nessa conta? Ou o advogado tributarista ou o contador. Vai ajudar, porque no planejamento tributário de um negócio, a gente calcula quanto é esperado de imposto durante aquele ano. Então, a gente está em março de 2026. A gente senta e conversa e eu digo a você, o quanto de imposto que está previsto para você pagar em 2026, considerando o seu ritmo de crescimento até então, é X. É esse X que vai ajudar você na precificação em 2026. Ah, Cecília, essa é uma informação muito específica. Por isso que você precisa de um tributarista para isso. Para te dar essa noção. Exceto, como eu já falei, o MEI. O MEI tem um valor fixo e é aquele valor o ano inteiro. Então, para o MEI, tem essa facilidade. Isso é inato do MEI. Ok, e o custo do funcionário, Cecília? O funcionário, a gente não paga só o salário. A gente paga INSS, FGTS, a gente tem que provisionar férias e 13º. O que é esse provisionar, Cecília? Férias e 13º a gente paga ao final do ano, certo? Ao final do período de 12 meses. Mas, imagine comigo, que é uma surpresa e um prejuízo, vamos dizer assim, um desembolso financeiro que dói você naquele mês de novembro, quando você vai pagar a primeira parcela, dezembro, vai pagar a segunda parcela, você ir lá e tirar o valor cheio das férias e 13º, porque é um salário a mais, 1/3 de férias, que é 1/3 do salário, mais um salário de 13º e pagar para aquele funcionário. Então, o que é que a gente orienta? Que você provisione, ou seja, você vai fazer uma reserva para isso. Se é o intervalo de 12 meses que faz ele ter direito a férias e a 13º, durante 12 meses você vai guardar esse dinheiro. Se é um salário a mais, eu vou dividir um salário por 12 e todo mês eu vou guardar essa partezinha do salário. Quando chegar a hora de dar as férias e o 13º do meu funcionário, esse dinheiro já está na conta da empresa. Aí eu vou transferir para o meu funcionário, porque isso é um direito dele.
Ok, mas eu não precisei desembolsar tudo de uma vez. Eu fui economizando aos poucos. E é assim que a gente olha para o cálculo geral de um funcionário. E os outros encargos trabalhistas, FAT, RAT, são outras siglas que a gente tem para umas pequenas taxinhas que a gente paga. O funcionário, ele pode sim aumentar sua capacidade de atendimento, mas se você não calcular o quanto ele custa, você pode perder sua margem. Esse funcionário vai entrar onde, Cecília? Vai entrar aqui, ó. Total de custo fixo mensal vai somar o valor do funcionário. Certo? Quanto é, então, Cecília, que esse funcionário vai me custar? Coloquei um bônus para vocês aqui, que não fazia parte, mas eu coloquei aqui para vocês terem uma noção e tirarem essa dúvida. Coloquei para o MEI e para o Simples, certo? Que é a realidade da maioria de vocês. Vamos dizer que eu vou pagar um salário mínimo de 1.621. Se eu estiver contratando no MEI, eu vou pagar 3% de INSS patronal, 8% de FGTS, RAT eu não pago, 13º, que é essa provisão, que é justamente o salário dividido por 12 meses. Vou guardar 8,33%. Por que 8,33%? Que é essa proporçãozinha para a gente dividir ao longo de todo o ano. Férias, a mesma coisa. Adicional de férias, a mesma coisa. Só aqui, ó, férias, 13º e o adicional de férias, eu tenho 2 salários mais 1/3 de salário. Então, aqui eu já tenho um dinheiro bom que eu ia ter que desembolsar ao final de 12 meses se eu não estivesse guardando mês a mês. No Simples Nacional, eu não pago INSS patronal, porque ele já está dentro do que eu pago lá na minha guia DAS. Pago o FGTS por fora, pago o RAT quando é necessário. Como é que eu vou saber que isso é necessário ou não? Advogado tributarista e advogado trabalhista e contador. Provisão de 13º, férias e adicional. No MEI, esse funcionário está custando R$ 114. No Simples Nacional, R$ 2.081. Peraí, Cecília, ele está mais barato no Simples Nacional? Como assim? Lembra que no MEI a gente tem esse custo aqui do funcionário, mais os R$ 80 fixos. No Simples, a gente tem esses 2.080 e esse imposto aqui, ó, do INSS patronal, está dentro da guia do Simples, que muda de acordo com o seu faturamento. Vocês vão ver agora um exemplo que a gente vai dar de faturamento, que se ele estiver pagando 15% de imposto, com faturamento de R$ 10.000, são 1.500. Então, o que ele pagaria ao todo de imposto, vamos dizer assim, com aquele funcionário, seria 2.081 de salário mais encargos, mais os 1.500 de imposto. Então, passa, sim, bastante do valor do MEI. Então, não olhem para essa conta e pensem, o MEI é mais caro, não, certo? A gente tem que olhar o todo. Fiz essa observação, aqui no final eu só digo justamente isso, que o MEI paga o INSS de 3% e o Simples Nacional paga isso dentro daquela guia. Mas, em resumo, se eu quiser fazer uma conta de padeiro, Cecília, só para ter uma estimativa, eu ainda não sei quando eu vou contratar, quanto que eu vou pagar para essa pessoa. Em média, um funcionário que recebe, você vai pagar por ele 1,3 a 1,6 salários. O que é que isso significa? Que se você botar um salário de R$ 5.000, você vai multiplicar isso por 1,3 e vai ser seu mínimo, vai multiplicar isso por 1,6 e vai ser seu máximo. Então, é assim que você vai considerar. Vou pagar um salário mínimo. A conta já está aqui, certo? E aí você toma isso como base. Tem como eu pagar menos de um salário? Pode ser uma curiosidade de vocês. Tem sim. Se a pessoa trabalhar menos do que o padrão que a gente tem de 40 horas semanais. 40 horas, 44 horas é um salário mínimo, certo? Seriam umas 8 horas por dia e aquele pouquinho de horas que a gente tem lá no sábado. Escala 6/1. Se eu quiser que a pessoa trabalhe de segunda a sexta, 6 horas, isso dá o quê? 30 horas. Então, eu vou fazer o proporcional. Se para um salário mínimo, que é 1.621, são 44 horas, quanto eu precisaria pagar para 30 horas? Você acha esse valor e você pode pagar esse valor como mínimo, certo? Pode pagar mais? Sempre pode. Capacidade, então, ok, quanto ao custo do funcionário. Se o salário é 1.500, esse custo pode chegar, por exemplo, de 2.100 a 2.400, por causa de todos esses encargos que a gente viu. E os valores para um salário mínimo já estão no final do material. Capacidade de entrega. Essa foi outra dúvida que vocês trouxeram. Eu não sei quantos atendimentos ou quantos produtos eu vendo por mês. Se você não sabe, você vai começar a calcular isso. Isso é muito importante, gente. Porque às vezes vocês estão dedicando muito tempo. A gente acabou de ver o exemplo aqui da Maria.
O serviço de limpeza de pele, ela está cobrando 120. O serviço que a gente viu de... cadê aqui o primeiro? De design de sobrancelha, ela vai cobrar 40. Vale mais a pena, em relação até à saúde mental e física de Maria, ela fazer 200 sobrancelhas ou ela fazer 100 limpezas de pele? 100 limpezas de pele. Então, quando você para e coloca no papel o quanto você está fazendo de cada serviço, o quanto você está fazendo de cada produto, você vai ver onde mais está sendo dedicada a sua energia. A minha energia está sendo dedicada a vender em muita quantidade um produto que é barato. Se eu pegar toda essa energia que eu estou gastando aqui e colocar nos produtos mais caros, eu não consigo vender. Mesmo que eu venda menos em relação à quantidade, eu não consigo fazer um faturamento maior porque esse produto aqui ou esse serviço aqui ele é mais caro? Pode ser que sim. Você vai começar a testar isso. Isso é o que a gente fala de evolução do negócio, evolução do modelo de negócio. Então, isso também vai implicar aqui na precificação. Vocês vão ver que são vários os pontos que a gente vai passando aqui. E a ideia é que vocês vão atrás de evoluir cada um desses pontos. Não sabe de onde começar? Começa a calcular. Aqui, para nós que somos mulheres, entendemos muito bem como a gente faz o mapeamento do nosso ciclo menstrual. A gente anota uma data e vai mapeando um a um. Vocês vão fazer o ciclo do negócio de vocês. Hoje, dia 6 de março, eu vendi o quê? Isso é quase um controle de estoque, mas vale também para serviços. Eu fiz 3 atendimentos no valor de R$600. Fiz 2 atendimentos, um de 400, um de R$200. Vai anotando isso. No final do mês, você coloca isso numa planilha. Se você colocar isso numa planilha o mês todinho e mandar para o ChatGPT essa planilha e dizer para ele, me faça a lista aqui de quanto eu vendi de cada produto, ele devolve isso para você. Aí no final do mês você sabe exatamente o quanto você fez em cada serviço, o quanto você fez em cada produto. Qual deles vale a pena continuar ou não? Como é que eu vou saber, Cecília, mesmo? Qual que vale a pena continuar ou não? Você vai ver se tem algum produto ou serviço que está sendo vendido por um valor menor que o valor de negócio. Se tiver, esse você de imediato já corta. Já corta. Ok. Todos estão acima do meu valor mínimo do negócio. Agora eu quero ganhar mais. Então, você vai aumentar o valor que você quer receber, isso vai aumentar o seu mínimo de negócio e você vai ajustando a sua precificação. É uma revisão constante. Preço médio necessário. Se aqui, Maria, ela fez 80 atendimentos no mês, entre skincare, entre limpeza de pele, vocês estão vendo que aqui eu estou falando atendimento. Ou seja, os serviços de Maria foram 80. Independente de ter sido o serviço mais barato ou mais caro, aqui, para esse cálculo de capacidade de entrega, ela fez 80. Isso aqui vale, por exemplo, para quem vende um serviço mais caro e outro mais barato, por exemplo, você vai considerar aqui o total. Quando você mandar a planilhinha que eu acabei de explicar para você, para o ChatGPT, você pode pedir isso para ele. Além da descrição por serviço, eu quero que você me mande o total de produtos e serviços que eu vendi. E para venda, ela vendeu 30 kits de skincare. O total de vendas foi 110. Os 30 mais os 80. 110 vendas. Não são 110 produtos, não são 110 serviços únicos, são 110 totais. Vendas. Operações financeiras que ela teve no negócio dela. O preço médio mínimo foi de R$41. Cecília, agora me compliquei. Aqui deu 41, mas a gente tinha visto 39 com base nos custos dela. O que é que eu vou ter que considerar? Eu vou ter que considerar o maior deles, certo? Mas, qual é aqui o mais real quando eu penso em pagar as minhas contas? Esse cálculo do negócio. Porque ele considerou o quanto você quer ganhar e os seus custos. Então, Cecília, por que eu tenho que olhar para essa quantidade, esse valor, esse preço que eu chego quando eu penso na quantidade de vendas? Justamente para você revisar. Estou fazendo 100 vendas. Para isso, essas 100 precisam ter um valor mínimo de R$41, para eu chegar àquele valor que eu preciso faturar. Mas se eu fizer 50 vendas, 55 vendas, a R$82, eu chego no mesmo valor. Não vale a pena, será, eu fazer 55 vendas? Ok. Essas 55 vendas seriam de quê? Do meu serviço mais caro. Eu posso vender só esse serviço mais caro? Posso. Eu vou trabalhar menos horas e vou fazer o mesmo faturamento. Pago as minhas contas, pago o que eu preciso receber e assim por diante. Um exemplo desse, vamos pensar aqui numa psicóloga. Eu posso
cobrar R$ 200 na minha sessão, que é 1 hora, ou eu posso fazer um valor social e cobrar R$ 60. Eu vou ter que atender pelo menos umas 6 pessoas no valor social, ou seja, 6 horas de trabalho, um trabalho desgastante para minha mente, ou eu vou atender 2 pessoas no valor de R$ 200. Qual é o que eu quero fazer? Eu posso querer fazer os 6? Posso, da sua vontade. E eu posso querer fazer só 2. Posso trabalhar 2 horas por dia e fazer o mesmo valor, ou mais do que ele. Então, é isso que vocês têm que pensar também. A gente está ensinando vocês a calcular o valor, e se vocês forem se prender a isso, eu quero calcular só o valor, Cecília, eu só quero saber do custo. Usa esse custo aqui do negócio, que é o que tem os custos fixos e sua meta de renda. Eu quero melhorar o meu negócio, eu quero ter mais saúde, mais tempo com a minha família e conseguir me manter. Então, além daquilo ali, eu vou considerar isso, para eu saber quando é que eu posso reduzir um produto, aumentar outro. Isso aqui é o que a gente chama de revisão do modelo de negócio, do plano de negócio. Como é que a gente pode fazer isso? Eu faço isso em consultoria, mas a gente considera, eu faço esse mapeamento inteiro com vocês. Eu não sei quanto eu vendo. Vamos começar a acompanhar. Isso é uma decisão de vocês. O que eu estou mostrando aqui é que tem um caminho para vocês fazerem isso sozinhas. Sempre dá mais trabalho, mas é possível. Não posso investir agora, Cecília, num acompanhamento para fazer tudo isso. Então, pega teu final de semana, revê essa aula, vai e volta quantas vezes forem necessárias e vai fazendo um pouquinho de cada vez, certo? O que é que a gente viu, então, em resumo? Os principais erros de precificação. Você não considera o seu custo de estrutura, como aquele exemplo que a gente viu da energia. Você não considera, simplesmente não considera. Mas é porque eu que pago, certo? Se é você que paga, tem que estar embutido lá no valor que você vai receber, viu? Do seu salário. Se não, como é que você vai pagar? Se não veio no seu salário, a empresa não pagou, não vai vir de graça. Então, tem que considerar isso. O custo do seu tempo, como a gente viu, o custo aqui do meu tempo é esse custo do negócio, valor mínimo do negócio existir. Vou até copiar aqui nesse custo do tempo, que é para vocês, e vou colocar um amarelo aqui. Vou colocar um amarelo gritante nesse valor mínimo, para vocês não esquecerem que quem vende produto tem que considerar, junto como custo, esse valor mínimo para o negócio existir. O produto chegou a você num fornecedor, custou R$ 40, além desses 40, você vai somar o valor mínimo para o seu negócio existir. No caso de Maria, a gente viu que era 39 e alguns centavos. Então, R$ 80 para ela vender esse produto. Se não for assim, a conta não fecha, é Maria que está pagando para trabalhar. Não funciona. Custo invisível, imposto, que a gente já viu. Todo mês, estou numa situação mais fácil. É só eu somar lá nos meus custos o valor do mês, 85, 87, cento e pouco, se for da parte de caminhoneiro, mas eu sei o meu valor. Se eu estiver fora do MEI, eu tenho que checar quanto de fato eu estou pagando. Vou buscar essa informação com a contabilidade, com um advogado tributário que faça esse acompanhamento comigo. Limite de produção. Quanto é que você consegue produzir? Não sei, Cecília, quanto de serviço nem quanto de produto. Começa a partir de hoje a construir esse ciclo. 6 de março vendi tanto de cada um desses produtos, vendi tanto de cada um desses serviços. Remuneração da dona do negócio. Cecília, o valor mínimo para o negócio existir ficou baixo, ó. Ficou R$ 39. É um valor baixo. Eu consigo cobrar mais do que isso no que eu vendo. Então, eu posso aumentar minha remuneração. Aí, o meu mínimo aumenta e assim eu precifico em cima disso. Aumento a minha margem de lucro. Posso aumentar a remuneração da dona. Lembra que quando a gente falou da remuneração lá no evento, eu mencionei quanto é que vocês querem ganhar para fazer uma viagem de férias? Quanto é que vocês querem ganhar para comprar uma coisa legal para os filhos de vocês? Considera aqui, aumenta teu salário. Essa é a hora de você aumentar o que você quer ganhar. Mas você só consegue isso, tá vendo? Se você tiver todo esse controle. Preço, a gente já viu, não é o que o cliente paga. É o que a gente tem de custo. E mais uma vez a gente falou só disso hoje. Hoje a gente só falou de preço. Porque hoje a gente só falou de custo. Hoje eu não disse o valor que vocês vão cobrar. Eu disse o preço, ensinei vocês a acharem o preço, que é o mínimo, que é a base, que é o custo que vocês têm da hora de vocês, o custo do negócio e o custo que vocês pagam com o produto que vocês usam, um insumo, uma mercadoria, certo? O preço atual, se ele não está pagando seus custos, sua remuneração, sua estrutura, o que você tem de capacidade para entregar, o problema não é que você está vendendo pouco, é que você está vendendo por um preço que não dá sustentabilidade ao seu negócio.
E aí ele não tem como continuar. Você não vai conseguir prosseguir por muito tempo, porque você está só tirando dinheiro e energia do seu bolso para pagar pelo seu negócio, quando ele deveria pagar você. Então, além da gente separar a pessoa física da jurídica, você tem que fazer essa conta. É exatamente o que o Bruno está falando. Quanto mais você vender, sem calcular isso aqui, se a partir de hoje, hoje é 6 de março, em vez de vocês irem lá e criarem essa planilhinha que eu estou ensinando, vocês simplesmente não fizerem nada, em junho, em dezembro, vocês vão ter aumentado o prejuízo de vocês. E aí, quando a gente olha para isso na pessoa física, tá cheio de parcela que a gente comprou de coisa para a empresa no cartão da gente, curso, capacitação, eu fui para um evento, eu fiz isso aqui, não considerou nada disso como da empresa. Você foi tirando do seu bolso, você está pagando para ter um negócio. E aí não funciona. Em vez de passar aquela batata que eu mostrei para vocês, você tem que passar essa batata quente sempre para o consumidor, sempre para o consumidor. Essa batata quente só fica com você. E aí isso fica insustentável para o seu negócio. Então, aqui no final eu coloquei como extra essa tabela de quanto é que custa um funcionário no MEI e no Simples Nacional. Esse material vai ficar disponível para vocês. Eu vou mandar ele assim, editável no Word, para vocês conseguirem mexerem para lá, para cá, pagar, colocar os números de vocês, refazerem todo esse cálculo. Coloquem esse material ao lado do que vocês já receberam, que é a mesma ordem, então vocês vão conseguir, aqui está a teoria, aqui está a prática. Era essa a ideia para a gente conseguir complementar o nosso estudo daquele dia, daquele nosso encontro presencial, e é isso que vocês vão ter a partir de agora. Qualquer dificuldade que vocês tenham, se vocês quiserem acompanhamento para essa realidade no negócio de vocês, Cecília, eu quero que você me ajude a calcular o quanto de imposto eu efetivamente pago. Eu quero que você confira se a minha contabilidade ela está, de fato, fazendo o melhor para o meu negócio. E aí, exemplos eu tenho de Rumo, certo? Tem uma mercearia familiar que eu acompanhei no início do ano, um contador há 17 anos fazendo bobagem. E aí, você fechar a mercearia, que é o sustento da sua família, porque as contas que você tem de imposto atrasado e multa para pagar inviabilizam a sua atividade e o seu negócio, o seu sustento. Então, eu espero, não desejo nada disso para vocês. Espero que vocês vejam todas essas informações como uma base para vocês irem atrás de mais e de suporte, capacitação e gente, que a gente cresce com gente que possa ajudar vocês. Combinado? Fica à disposição. Excelente! Gente, olha aí, exemplo mastigado. Agora eu quero que vocês primeiro abram as câmeras para a gente fazer o registro desse encontro. E aí eu vou pedir que quem tem alguma dúvida, deseja perguntar a Cecília, aqui diante desta aula que ela forneceu, a hora é agora. Então, e Bruno, eu quero algo específico do meu negócio. Cecília já disponibilizou o Instagram, vocês têm o WhatsApp dela, né, lá no grupo, falem com ela, procurem ela. Gente, tem coisas que a gente acha caro. Caro é o prejuízo da consequência. Sempre é melhor investir na prevenção do que na cura, né, diante de um adoecimento, isso no âmbito estatal. Alana, Isabel, teve alguém que saiu. Vamos tirar as fotos aqui. E aí, quem tem alguma pergunta, algum comentário, a hora de fazer é agora, certo? Bel, Alana, vamos lá. Mulher, você aparece aqui desse jeito. Claro, isso é exemplo. A pessoa trabalhando e assistindo aula. Liga essa câmera. Dê um play aí nessa câmera para a gente fazer o registro. E quem já tiver alguma dúvida, tem uma mãozinha aqui, ó. Vocês já podem levantar, quiser, tem alguma dúvida, tem algum comentário a fazer, fiquem à vontade, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Sorrisão. Deixa eu botar lá no grupo. Realidade perfeita. É uma aula de empreendedoras, né? Para empreendedoras. E aí, meus amores, comentários, dúvidas? Agora é com vocês. Passamos a bola. Eu tenho uma dúvida. Eu não estou achando a mãozinha aqui, mas eu tenho uma dúvida. Pode Bruna. falar. Cecília, qual é o limite do MEI por ano?
81 mil. 81.600, salvo engano. Dá um pouco mais de 6.500 por mês. Então, se você está faturando mais do que 6.500, você já tem que fazer o cálculo para sair do MEI, certo? Mas vamos supor, o 6.500 por mês. Mas esses 6.500, vamos supor que esse mês eu tenha sido menos, vamos supor 4.000. E no outro mês tenha dado mais. Ele é calculado por mês ou no total? No total. Aí você vai considerar dentro daquele ano. Então, a gente está em março. Quanto foi janeiro, quanto foi fevereiro, quanto foi março. Aí você vai considerando isso em relação a 81 mil. Por que considerar os 6? Porque se você está fazendo 6 a cada mês, você muito provavelmente já vai estourar no final do ano. Se você está fazendo mais do que isso, mas varia muito, então no mês você faz 3, no outro mês você faz 7, no mês você faz 3, no outro mês você faz 10. Vai acompanhando mês a mês, fazendo essa soma, porque pode ser que você passe do limite antes de dezembro. Porque como você tem essa sazonalidade, você pode passar antes de dezembro. E aí tem um outro limite. Passei 20%, Cecília, do limite do MEI. Ou seja, 20% a mais do que 81 mil. Aí eu continuo no MEI, mas obrigatoriamente eu vou ter que ir para o Simples no próximo ano. Certo? Passei muito mais. Ao invés de fazer 81 mil, eu fiz 120 mil quando eu somei o ano. Ou seja, eu fiz quase 10 mil por mês. Só que eu não fiz tudo igual, né? Eu fiz uns meses mais, outro menos, mas fiz 120. Obrigatoriamente excluído, vai para o Simples Nacional no ano que vem. Aí, outra dúvida. Vamos supor que esse mês eu esteja assim, no limite. Mas se eu passar uma parte para o CPF, em vez de estar recebendo o CNPJ, isso também conta? É perigo? Como eu quero assim entender essa parte? Se eu não posso jogar uma parte para o CNPJ e para o CPF. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Se você está com essa preocupação e você provavelmente deve estar perto do limite, já faça o planejamento para mudar para o Simples Nacional. Você vai fazer um investimento para transformar a sua empresa, fazer o registro, contrato social, pagar advogado para fazer isso, organizar essa parte da sua empresa e você não vai ter nenhuma preocupação de que daqui a um mês, 6 meses, um ano, vai chegar uma autuação, uma multa para você, certo? Então, se você quer dormir tranquila, essa é a solução. Invista na sua segurança. Primeiro ponto. Segundo, Cecília, não quero investir nisso agora. Quero fazer o seguinte, vou receber uma parte no meu CNPJ, uma parte no meu CPF. Você pega no limite do MEI, o limite do MEI não considera o seu CPF. Você vai ser pega no imposto de renda. Aí o imposto de renda tem agora uma nova limitação de 5 mil reais. Ah, Cecília, não tá bom demais. Eu recebo 6.500 no MEI e recebo 5 mil na minha pessoa física. Não pague nenhum dos dois. É errado, certo? Porque esse valor do MEI, se você transferir para sua conta pessoa física, já está contando para sua renda. Então, não é um ou o outro, não. Tudo que entrar no seu CPF é renda, certo? A menos que você prove o contrário quando for fiscalizada. Mas subentende-se que tudo que está entrando no seu CPF é renda. Então, vai entrar o que você está colocando por fora, mas o que você recebeu no MEI, você vai transferir para você o seu salário e você vai usar dessa forma. Ah, não vou fazer isso, não. Vou pegar a conta da empresa, a conta do MEI, e lá na conta do MEI eu vou pagar a minha conta de energia. Então, esse dinheiro não vai vir para mim. É a empresa que está pagando toda a conta de energia. Ok, você pode ser fiscalizado e você vai provar que essa energia foi consumida pela empresa. Senão é sua renda. Posto de renda pessoa física. Então, aqui, você só compra risco, certo? Se você fizer isso, vale mais a pena você estruturar. Quando você faz um planejamento certinho para sair para o Simples Nacional, quando você faz isso com antecedência, você está vendo que está faturando 6 ou mais do que 6, tem um mês que você fatura 8, outro que você fatura 3. Esse está passando de 6 em algum mês, já começa a se preocupar a fazer esse cálculo, porque muito provavelmente você passe antes do final do ano. E aí é melhor que você tenha se planejado antes para fazer essa mudança, essa transição, do que você ser surpreendida com isso. Porque a diferença de imposto de um para o outro é grande, mas não é nada absurdo. Senão a gente não tinha empresas indo para o Simples Nacional, certo? Cecília, eu queria só fazer um acréscimo. No lugar de se preocupar, você vai se planejar, porque se você está fazendo mais, isso é maravilhoso. Perfeito. E eu quero que você faça cada vez mais, para quem sabe já sair do MEI para o ME e fazer tanto dinheiro que já tem que ir para o lucro presumido. A visão é crescer.
Porque quanto mais imposto a gente paga, significa o quê? Que a gente está faturando mais. E a ideia não é você, quem sabe um dia já está até empregando vidas. Então, sempre tenha isso em mente. Pagar muito imposto não é ruim, simboliza o seu crescimento. Para todas, tá? Aí, no caso, Cecília, do que você mencionou, eu entendi, viu, Bruna? Obrigada. É isso mesmo. É a nova visão, né? Muitas vezes a gente vê custos, mas a gente esquece de ver essa parte dos benefícios. E, Cecília, então, no caso, o que tiver no CNPJ, eu tenho que pagar as contas do CNPJ. O que tiver no CPF, eu tenho que pagar minhas contas do CPF. Exatamente. Isso é que é separar a pessoa física da jurídica. Por exemplo, Ah, no CNPJ eu tenho uma pessoa que presta serviço. Quem limpa o meu espaço aqui, o espaço que eu vendo minhas coisas, é uma faxineira. Eu pago ela porque ela limpa a empresa. Então eu vou pagar ela da empresa, certo? Ah, é a faxina da minha casa. Quem paga é você. Separe as coisas, separe as caixinhas. A empresa é outra pessoa. Mas, assim, por exemplo, os meus boletos das minhas marcas, né? Que eu trabalho, Jequiti, Natura, Avon, enfim. Ela ainda é tudo no meu CPF. Pronto. É no seu CPF, você tem a opção de passar para o seu CNPJ para deixar isso perfeitinho, mas você tem como comprovar que isso é usado para a empresa. Então, se você ainda não conseguiu transferir, isso já é um custo para a empresa, certo? A empresa vai pagar essa conta. Mas, lembrando de uma coisa que a gente viu lá na live, não é porque isso é um custo que isso reduz do seu limite de faturamento. Ah, eu ganhei 10, mas 4 foi custo, então eu só ganhei 6. Estou dentro do limite do MEI. Não, Nina, não. Entrou 10, foi 10 de faturamento. É esse limite que a Receita Federal está pensando. Você vai tirar desses 10 o valor que vai pagar as contas, mas o que entrou, o que você faturou, foi 10. Quer dizer que no meu CNPJ, por exemplo, eu não posso pagar nenhuma outra conta que não seja do meu CPF, por exemplo. Como assim? Do seu CPF, quem tem que pagar é seu CPF. A empresa paga a conta da empresa. Mas aí o CNPJ, por exemplo, essa semana eu paguei do CNPJ, eu paguei o boleto da Jequiti, que é CPF, certo? Mas está no meu nome, ok, você explicou que está ok. Mas se de repente eu pegar essa conta do CNPJ, por exemplo, e pagar uma conta de uma luz que está no nome do meu marido? Não tem nada a ver, certo? Você não pode pagar uma conta que é da família com a conta da empresa. Ah, mas aí a gente viu no exemplo, 50% disso eu considero que é conta da empresa. A empresa vai transferir 50% para você, você vai lá e paga a sua internet, sua energia, tudo mais. Ah, é 100% da empresa. Então, aí você vai lá e paga 100% com a conta da empresa, independente do nome de quem está, certo? É mais difícil você comprovar isso na fiscalização, mas a esse nível aí, também ninguém vai chegar a questionar sua conta da COSERN, não, certo? Se for 100% da empresa, aí você vai ter que ter segurança para fazer isso. Tá bom. Oi, Shirley. Oi, Cecília. Boa noite. Desculpa. Boa noite, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida. Cecília? Oi. Eu fiquei com uma dúvida, porque quando eu entrei uns minutinhos depois. E eu não peguei essa parte onde você fez o cálculo para a gente entender quanto é a nossa hora. Pronto. A Bruna vai disponibilizar a gravação. Aí você volta e revê. No início eu expliquei bem direitinho que a hora é o custo do negócio. E aí vai servir também para o que você tem aí na sua empresa, certo? Você vai entender que você precisa calcular em cima do todo, tá? Certo, obrigada. Como é que nós vamos ser notificados se ultrapassarmos o valor? Você recebe uma notificação no ECAC. O ECAC é o portal da Receita Federal que controla o Simples Nacional, o MEI. Lá você acessa com o seu CPF e a senha do Gov. Aí lá dentro tem alterar perfil. Você coloca para alterar pelo perfil do seu CNPJ. Você bota o número do CNPJ, vai entrar no perfil da sua empresa. Lá tem uma caixa de mensagens. Quem administra tudo isso, Cecília? Contador. Se você não tem contador, aí a gente tem um pequeno probleminha. Que você nunca viu esse portal, certo? Mas ele existe para isso, para notificar. Ah, eu sou do MEI. Aí eu nunca acessei esse portal porque a gente consegue emitir sozinho o boleto do MEI lá no aplicativo do portal do MEI.
Certo, mas mesmo o MEI tem acesso ao ECAC, é por lá que recebe essas notificações. No portal do MEI você vai receber? Vai receber se você for excluído, certo? Se você tiver no limite, assim, passei aqueles 20% que eu ainda posso passar de tolerância, ninguém vai lhe avisar, não. Vai chegar a notificação de que você foi excluído lá no ECAC. Ninguém vai vir atrás de você para dizer, se organize, porque agora você vai para o Simples Nacional. Não, chegou a notificação assim, você foi excluído do MEI. Acabou. É assim. E a partir daí você se vire no Simples Nacional. Então, acompanhe com antecedência. Certo, porque eu estava só com os brigadeiros, mas agora eu estou implementando outros produtos. Ou seja, a tendência é aumentar mais, é entrar mais dinheiro. Graças a Deus. Minha filha, tem que ser assim. O brasileiro. Vai entrar muito. Você vai se embora, sair desse MEI logo. Aí, como o ano passado eu cheguei perto do teto, né, do MEI, mas como esse ano aumentou, aí eu fiquei na dúvida, mas assim, provavelmente ultrapasse. Porque é a meta que eu tenho agora, eu tenho por mês, eu tenho por semana, eu tenho isso. Você já tem uma previsão que a gente consegue fazer o seguinte: você sabe quanto mais ou menos você já começou a crescer mês a mês até março. Aí você vai ter uma estimativa de quanto você vai crescer nos próximos meses, certo? Se você replicar o seu maior mês até agora pelo restante do ano, você vai saber, se eu repetir pelo menos o que eu já fiz, eu passo do limite. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Me organizar, porque eu já sei que 2027 eu vou estar fora do MEI. Vocês lembram que agora há pouco eu mostrei a questão do funcionário, que a gente vai guardando uma partezinha do dinheiro todos os meses para lá no final do ano pagar o 13º e as férias? É a mesma coisa que a gente faz para se programar e ir para o Simples. Então, estou no MEI em 2026, sei que estou faturando mais, muito provavelmente eu vou sair. Quanto é que eu preciso guardar, Cecília? Sua atividade é essa, você vai pagar tanto por cento de imposto no Simples. Então, para o primeiro ano, a expectativa é que você pague X. Aí você começa a guardar um pouquinho de X a partir de agora. Quando você estiver no Simples Nacional, o primeiro mês não vai doer, o segundo mês não vai doer, o terceiro mês não vai doer, e aí seu faturamento só cresce e você vai conseguir pagar tudo. Agora, vai ser uma surpresa se você deixar para considerar isso só em 2027. Então, é melhor fazer de agora mesmo, né? Já que está no início do ano. Não. Aí, pronto, a gente pode fazer, por exemplo, no seu caso, uma consultoria para exatamente medir quanto é que você vai passar no seu tipo de atividade, quanto é que você pagaria lá no Simples Nacional, e eu dizer, Isabel, quanto é que você precisa guardar a partir de agora é X. Nesse mês não conseguiu guardar tanto, guarda no próximo um pouquinho mais, para você se organizar, certo? Não passar sufoco no próximo ano. Pronto, então depois a gente vai conversar direitinho para uma possibilidade, viu? Porque eu não quero, eu só quero o que é certo, pelo amor de Deus. Porque eu ainda pensei, a mentalidade de escassez ainda estava assim. Não, eu tenho um cliente ainda que às vezes me paga pelo meu CPF por ser pelo cliente antigo, porque só tem um ano que eu sou MEI. Mas aí não, eu deixo ele continuar pagando, não. Mas para um controle melhor de quanto realmente eu vou ganhar, de quanto eu tenho que fazer, né, anual, ele tem que entrar. Exatamente. Porque ela é uma cliente boa, que todo mês já indica, sempre tem vendas com ela. Então, não, pode passar isso para o seu CNPJ. Mesmo que você receba no seu CPF, você vai considerar isso como faturamento da empresa. E o que Cecília, o que passa dos 5 mil no CPF, eu já estou falando em outra situação. Aí o que passa de 5 mil está pagando imposto? Você paga imposto de renda. Imposto de renda é progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga. O limite é de 27,5%. A alíquota efetiva a gente calcula no momento da sua declaração de imposto de renda. Então, 5 mil é 20%, é? Não. 27,5% é o máximo. 5 mil é zero que você paga. Se for 7.500, aí você já começa a pagar um pouquinho. Se for 10, você já paga um pouquinho a mais. Essa alíquota varia. Não tem como eu te dizer, você recebe 10, você vai pagar tanto. Depende das deduções. Mas não é porque eu já tinha ouvido que era 20% a partir de 5.100. Que já tivesse passado dos 5 mil, já pagava 20%. Eu achava até um absurdo, né? A pessoa ganhar 5 mil e ter que devolver, por exemplo, 5.100. Ter que devolver 1.000 e pouco. Não é assim não que funciona. Tá certo. Tudo certo, gente? Mais alguma dúvida?
Eu tenho, Cecília. Eu quero que você explique a necessidade de um contador e da sua atuação como advogada para quem está nesse processo de transição de MEI para ME, para ficar aqui registrado, já que é uma aula gravada. Perfeito. O contador, sendo muito direta com vocês, ele apura. Então, o que você faz hoje lá no MEI, que é ir no aplicativo, gerar o boletim do MEI, é o que o contador vai fazer por você. Nunca imagine que o contador ele vai pensar na melhor estratégia para o seu negócio, certo? Eu posso encontrar um contador que faça isso? Pode. Você pode encontrar profissionais e profissionais. Mas o trabalho dele é fazer a apuração. Então, ele vai emitir para você a guia que você vai pagar do INSS do seu funcionário, a guia que você vai pagar do Simples Nacional, mas ninguém vai estar pensando se tem uma opção mais barata que isso. Porque isso é planejamento tributário. E a menos que você diga, contador, eu quero lhe contratar para fazer um planejamento tributário. Ele não vai fazer isso por você. Você vai estar pagando uma mensalidade para ele fazer a apuração. Isso é indispensável. Não é porque ele faz só essa atividade que essa não é uma atividade importante. Se eu fosse dizer assim, das atividades que você tem que contratar pessoas para fazer no seu negócio, a contabilidade é a mais importante. Sem essa contabilidade, você está comprando um passivo. E aí você pode ter 15 funcionários e uma dívida multimilionária, porque você não fez o básico, que era apurar quanto de imposto você tem que pagar todo mês. Contador indispensável, certo? Nesse processo de mudança de um MEI para um ME, a gente vai ter que mudar CNAE, a gente vai ter que mudar qual é a configuração dessa empresa, fazer um contrato social. E aí, como eu disse, o contador ele não está pensando por você, mas ele pode ir lá no Google, pegar um modelo e fazer para você. E aí, depois, você assume as consequências disso estar ou não errado. Então, qual é o papel do advogado tributarista, do advogado empresarial aqui? É olhar qual é a sua realidade, qual vai ser a sua realidade, qual é a sua expectativa de crescimento e fazer esse planejamento tributário. Então, eu, por exemplo, não sei como é que funcionam outros tributaristas nesse sentido. A maioria é por demanda. Então, eu faço o contrato, eu faço a sua transformação de MEI para ME, faço o acompanhamento desse processo. Eu não trabalho assim, porque eu acho que isso não agrega ao negócio. Acho que o que funciona para o negócio é você entender o que é que a pessoa quer, até onde ela quer chegar e planejar isso com ela. Então, qualquer um dos serviços que eu ofereço é assim. Inclusive, treinar o seu contador para ele fazer o trabalho dele melhor e mais bem feito. Porque a maioria, e acontece, são humanos também, erram, certo? Então, a minha contadora erra. Então, eu tenho que ir lá e ficar de olho. Isso aqui, paguei esse boleto já, isso aqui não era para estar assim. Mas quem não tem essa informação? E aí, esse é um ponto importante. Independente do que você faz, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre essa funcionalidade econômica da sua empresa. Se você não sabe, não tem uma mínima noção de quanto é que você pode pagar, de onde é que estaria pagando, você às vezes está pagando a mais ou está pagando a menos e está pagando errado. De qualquer forma, para mais ou para menos, você pode estar pagando errado, porque você não tem a mínima noção, você só está acreditando no que alguém está lhe dizendo. E é alguém que só faz apurar. Então, se ele for lá clicar em 2 botões errados e emitir um boleto que está o dobro do valor que você deveria pagar, você vai se desesperar com o tamanho do boleto, mas vai pagar. Entendeu? Então, basicamente, esse é o diferenciamento. Se você quer apuração, contador. Contador é obrigatório. Essa apuração é obrigatória. Eu quero um planejamento para saber se essa é a melhor opção para a minha empresa. Aí você vai para um advogado tributário. Recebi uma autuação, recebi uma notificação aqui de que eles acham que eu paguei menos imposto do que deveria, de imposto de renda, de imposto da empresa. Eu preciso saber o que é que eu faço agora. Advogado, contador não faz defesa, certo? E assim por diante. Perfeito. Eu até coloquei aqui, Elisângela, a pergunta sobre o teto do MEI, né, a média mensal. Gente, tudo isso vale a pena pesquisar, estudar. E não abra mão de pegar uma ajuda orientada. Agora que a gente já sabe a diferença de um contador para um advogado tributarista e que tem essa visão empresarial para o nosso negócio. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Eu que Boa agradeço. noite. Boa noite. Não poder assistir, mastigar. E, gente, procure a Cecília, viu? De verdade, procure a Cecília. Beijão, até daqui a pouco.